Alô, prezados amigos, irmãos, saudações fraternais. Meu nome é Peter Unruh e queremos continuar hoje com uma série de estudos que já está em andamento sob o título Como lidar com os seus sentimentos e as suas emoções. É muito importante lembrar que nesse tempo de pandemia as emoções ficam alteradas com maior frequência ainda do que antes. A questão é como nós reagimos diante dessa situação. Já falamos em estudos anteriores sobre vários temas. Na lição passada falamos sobre trauma do passado, citando de uma forma especial o sentimento de rejeição na vida da pessoa, que deixa uma ferida muito grande. Falamos a respeito de pessoas que passaram por violência sexual, pedofilia e assim por diante, ou outros tipos de trauma na sua vida. A grande pergunta é como lidar com essas situações. E a respeito disso queremos examinar algumas verdades bíblicas. Em primeiro lugar, se eu carregar ódio ou amargura, estarei destruindo a minha vida e não a dos inimigos. Às vezes a pessoa pensa que seu sentimento de ódio possa de alguma forma ofender ou prejudicar o seu inimigo. Realmente, a própria pessoa que carrega ódio, ela está se prejudicando a si mesmo nessa situação. A Bíblia diz que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Hebreus 12, verso 15. Então, nota aqui a expressão vos perturbe. A própria pessoa fica perturbada quando ela fica com amargura. Ela se priva da graça de Deus. Deus quer estender a sua graça para superar, mas ela se fecha para receber a graça de Deus. Os psicólogos e médicos constataram que muitas enfermidades têm origem no desequilíbrio emocional, como, por exemplo, problemas nervosos, insônia, dor de cabeça, esgotamento, artrite, pressão alta, palpitações, taquicardia, úlcera, doença de pele e outras. Então, vemos aqui como o prejuízo fica com a própria pessoa que está sentindo ódio ou amargura. Então, William Shakespeare disse: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Não, se eu tomo veneno da amargura, eu mesmo estarei me prejudicando e destruindo a minha vida. E o texto de Hebreus nos mostra que muitos vão ser contaminados. A pessoa amargurada sempre afeta o ambiente onde está vivendo. Ambiente familiar, ambiente social. Atendemos uma vez uma senhora na Alemanha que depois de uma palestra disse: estou amargurada há 30 anos. Já destruí a vida de meu marido, destruí a vida de meu filho, ele está precisando de psiquiatra agora. E só hoje eu vejo a maldade do meu coração. Realmente, a amargura traz efeitos terríveis na vida da pessoa. E por isso esse alerta que ninguém se prive da graça de Deus e que nem uma raiz de amargura brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, se eu estou com amargura, muitos outros vão ser contaminados também pela mesma amargura. A boca fala do que está cheio o coração. E quando a pessoa está cheia de amargura, ela vai transmitir essa amargura para o ambiente onde está vivendo. Mas nosso dever é trazer alegria, alegrar o ambiente, trazer ânimo, trazer saúde, trazer motivação para a vida e para o trabalho. Por isso, a libertação da raiva e da amargura é muito importante para a vida espiritual, para a vida emocional, para a vida profissional, para a vida familiar e assim por diante. É justo sentir ira contra a injustiça. Isso é verdade. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Quer dizer, eu posso ficar com raiva. Pode se irar sim, porém,
O texto não para aí, o texto continua dizendo: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26. Quer dizer, se eu, no momento de contemplar a injustiça, vou sentir ira, isso é perfeitamente normal. A ira de Deus se manifesta contra toda injustiça, impiedade dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porém, eu devo tirar essa raiva do meu coração antes de dormir. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E pior ainda, a Bíblia diz, na continuação: não deis lugar ao diabo. Se eu vou contemplar ira e cultivar isso no meu coração, estarei dando um espaço para o diabo para manipular a minha vida, manipular as minhas ações, destruir a minha vida espiritual, destruir o meu ministério. E aí vem a grande importância da palavra perdão. A palavra perdão é uma palavra composta de perda, aí a primeira parte, e doação, doar. Quer dizer, eu não vou cobrar o que a pessoa me deve. Eu vou doar para ela aquele mal que ela me fez. E quando a Bíblia diz sobre não imputar, isso é muito importante. Não imputar significa não cobrar mais. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Então, essa expressão não imputar quer dizer não cobrar mais. E assim como o Senhor me perdoa e não imputa mais meu pecado, eu também devo perdoar e não ficar cobrando mais. Qual é a base do perdão? A Bíblia diz que a base deve ser o sacrifício de Cristo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Quer dizer, o perdão somente é possível pelo fato que Cristo já pagou o preço pelo meu pecado. Eu perdoo porque Cristo já pagou a culpa dos pecados dele ou dela. E quando eu sou ofendido, eu procuro sempre lembrar esse pecado que a pessoa cometeu já foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Mas quando o agressor não se arrepende, a Bíblia diz: se o teu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes, no dia 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Então, essa é uma situação muito mais fácil. Se a pessoa se arrepende, reconhece seu erro, vem pedir perdão, então ela disse: se for 7 vezes ao dia, perdoa-lhe, se ele vem para pedir perdão. Mas existe um perdão também independentemente de haver arrependimento. A Bíblia diz: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então, nota que ele não diz: se tiver alguma coisa contra alguém, espera para a pessoa chegar a pedir perdão. Não. Se tiver alguma coisa contra alguém, simplesmente o perdoa. Porque se não o fizer, o Pai Celestial também não vai perdoar. E quando isso acontece, é muito importante uma orientação bíblica que temos em Romanos 12, versos 18 e 19. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei. Então, eu não devo nutrir pensamento de vingança, de ódio, de raiva, de amargura, deixar a questão com Deus. Ele diz: eu retribuirei. Eu vou tratar do assunto. Justiça vai ser feita, mas não sou eu que vou me vingar e fazer justiça nos casos de injustiça da pessoa.
E temos um exemplo lindo na vida de Cristo, o qual, quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2, verso 23. Então, Cristo não injuriava e não ameaçava, mas se entregou ao Pai. E assim nós também devemos fazer. Não devemos injuriar, não devemos ameaçar, mas deixar a questão com Deus. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, botarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pensamentos de amargura são indicativos de que a pessoa se deixou vencer pela amargura. A pessoa se deixou dominar pelo inimigo. Mas se eu vou deixar a questão com Deus e perdoar, então realmente serei o vitorioso na situação. E dizia-lhe Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Mesmo na hora da crucificação, Jesus pediu para o Pai perdoar aos inimigos. Estevão teve a mesma atitude quando estava sendo apedrejado. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Veja, recebendo pedradas na cabeça, no corpo, e pedindo para Deus não imputar esse pecado. Deus é grandioso em perdoar. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedade de nós e sujeitará nossas iniquidades. Tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Então Deus é grandioso em perdoar e devemos seguir o exemplo dele. Temos na Bíblia um relato sobre o rei que fez contas com seus servos. Eu vou ler apenas alguns versos, eu recomendo que se leia Mateus 18 inteiro. O texto diz: e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Então esse mesmo que recebeu esse tremendo perdão, saindo, porém, daquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Tem tantas pessoas que têm prisioneiro no seu coração. Pessoas que fizeram, às vezes, coisas pequenas, ou às vezes nem fizeram, apenas surgiram fofocas assim por diante. E pessoas estão guardando eles como prisioneiros no seu coração. Então vamos fazer a comparação. A primeira dívida equivale a 126.000 toneladas de prata. É a dívida que nós temos contra Deus. A segunda dívida era equivalente a 4 quilos de prata, que é o que o próximo nos deve ou nós devemos ao nosso próximo. Então, o primeiro recebeu um perdão de 126 toneladas de prata e não queria perdoar 4 quilos de prata. A primeira dívida é nossa dívida para com Deus. Impagável, custou a vida do próprio Filho de Deus. A segunda dívida representa aquilo que outros fizeram contra nós. Então, é importante soltar os prisioneiros. Não ficar com raiva no coração por causa de coisas que outros nos fizeram. São coisas pequenas comparadas com aquilo que nós fizemos contra Deus. Então, poderemos sim dormir em paz, tranquilos, porque sabemos que está tudo em ordem. Nós queremos continuar com essa série de estudos a respeito de
como lidar com sentimentos e emoções. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. Que Deus o possa abençoar ricamente juntamente com a sua família e que sejamos todos libertos de sentimento de amargura, que nem uma raiz de amargura possa realmente brotar no nosso coração. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.